Positivo. Boa noite para todos. É uma grande satisfação, é uma grande alegria voltar a essa casa que tanto aprendizado nos proporcionou e que tantas oportunidades nos permitiu fazer, compreender, entender aquilo que a todo momento e a todo instante estamos em busca e à procura para, através do entendimento, da busca do conhecimento, fazer a nossa realidade. O tema de hoje, que é um tema bastante importante, eu fiz uma cola aqui porque o tema é bastante grande. Agradeço a Cida o convite. A incessante busca pelos bens materiais, esquecendo-nos dos bens espirituais. Está tudo certo, não está nada errado. Quem de nós não está em busca incessante dos bens materiais? Todos nós. Na busca do dia a dia, do alimento, do vestuário, melhorar nossa casa, nosso carro, nosso meio de locomoção, enfim. Tudo está certo porque faz parte do plano de provas e expiações a nós que aqui vivemos. O mais importante de tudo é percebermos e avaliarmos os critérios e a busca que fazemos desses bens, os nossos extremos. Buscar aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para manter o corpo físico, para mantê-lo vestido, para estarmos em nossa casa, para podermos abrigar nossa família e poder vir os filhos, depois os netos. E hoje, não sei se já veio ao mundo reencarnar, meu neto chamar-se Theo, está minha nora na maternidade, vim para cá, para o compromisso que tinha, e ficou meu filho, minha nora, e vamos deixar para amanhã, para conhecê-lo. Conhecer o Theo. Quem será este Theo? Que espírito será esse que virá, que está vindo? Uma pergunta a gente poderia fazer para todos nós aqui. Não precisamos responder. Todos nós que estamos aqui sentados, somos espíritos? Ou temos um espírito? Ou temos um corpo? 3 perguntas que nos fazem reflexionar. Quem somos nós? De onde viemos e para onde iremos? A doutrina espírita vem nos proporcionar uma abertura maior e mais ampla do conhecimento da vida espiritual e vem nos provocar para que nós a todo momento e a todo instante estejamos vigilantes e orando para não cairmos na tentação de deixar-nos seguir a vida exclusivamente do corpo, das nossas paixões, daquilo que nos apega, nos aferra e nos faz sofrer. Porque quando perdemos alguma coisa material, nos faz sofrer. Às vezes, em excesso, um dano em nosso veículo que nós tanto preservamos e às vezes nos desesperamos porque alguém riscou, amassou e nós perdemos o nosso controle. Quem é que perde o controle? É o corpo? É o espírito? O espírito, o meu espírito ou o meu corpo? Muitas vezes falamos e às vezes não raciocinamos, não pensamos muito bem aquilo que falamos. Eu, espírito. Porque quem está falando para vocês agora, pasmem, é um espírito. Eu sou um espírito que falo para vocês. E vocês são espíritos que ouvem
com um detalhe bastante singular. Eu falo através da minha voz. Eu ouço através dos meus ouvidos. Mas se eu estou dizendo que eu sou o Espírito, por que eu digo que falo com a minha voz e ouço com os meus ouvidos? Se os ouvidos são do corpo. Se a fala, se a voz vem do sistema fonador. Porque o corpo nada mais é, representando uma forma um pouco da forma como achamos fazer, um alto-falante. Esse que nós estamos ouvindo a voz. E o Espírito é aquele que se comunica e nós ouvimos. Mas como nós estamos num corpo físico, nós espíritos, nós, seres humanos, nos comunicamos pelos sentidos que o corpo físico nos dá. Logo, nós só poderemos nos comunicar entre nós, encarnados com encarnados. Não poderemos comunicar-nos com espíritos. Será? Será que não? Há possibilidade, não tão comum nos dias de hoje, um espírito se materializar frente a nós. E materializado através do ectoplasma de um médium de ectoplasmia de efeitos físicos próximo, ele vai falar através daquele corpo ectoplasmático. E nós vamos ouvir com nossos ouvidos, e ele falar com o órgão fonador. Mas há casos que nós, pela vidência, médiuns de evidência, vemos o espírito, vemos o corpo do espírito, chamado perispírito, que é o intermediário do espírito ao corpo que faz a união dos dois. E quando nós vemos aquele espírito e reconhecemos alguém conhecido nosso, um parente que desencarnou e se apresenta a nós. Vemos que temos a capacidade da mediunidade de evidência, uma capacidade especial que alguns têm. Por que nós estamos falando tudo isso? Para a gente tentar entender que precisamos viver a vida espiritual através do corpo físico. O nosso grande desafio nesta encarnação, nesse mundo de provas e expiações, que é uma escola, onde o mal supera o bem, nós viemos através do corpo físico a aprender. Aprender o quê? Se nós viemos a aprender algo que não aprendemos, porque senão não viríamos aprender. Vamos à escola para aprender alguma coisa nova. Não vamos à escola para aprender o que já sabemos. Não. Aí vamos como professores ensinar. Então nós viemos do mundo espiritual, nosso verdadeiro mundo, através da reencarnação, da fecundação, da gestação, como está terminando agora, na fase final, do meu neto. O Theo está vindo do mundo espiritual. Através do corpo físico, há uma família. Desculpe a emoção. Há uma família que vai recebê-lo com muito amor. Não sabemos quem é esse espírito. Qual a função, o que iremos aprender com ele, o que nós iremos aprender com ele na escola de provas e expiações. E nós, de encarnação em encarnação, que já houveram muitas antes, vidas passadas, nós repetimos na gestação, na fecundação, no nascimento. Aprendemos a falar, a andar, tudo repetido, de novo. Porque nós entendemos que aprender é repetir. Repetir, 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 repetir. E vamos repetindo de reencarnação em reencarnação para podermos aprender. Porque temos dificuldades em algumas situações de aprendizado. Porque não queremos.
nos prejudica, não nos faz bem, nós não gostamos, nos faz sofrer. Então nós relegamos a segundo plano. Nós queremos aquilo que nos dá prazer. As paixões, a droga, o cigarro, o falar mal do outro. Então nós nos perdemos, nos deixamos perder. Porque o mundo é uma escola para que nós façamos escolhas através do nosso livre-arbítrio, da liberdade de escolher, que é dada por nós, pelo Pai, soberanamente justo e bom. E ninguém tira isso de nós, não. E nós vamos seguindo de encarnação em encarnação nos aprendizados que vamos tendo e vamos avaliando, se quisermos, é claro, pelo conhecimento que temos da doutrina, fica um pouco mais fácil. Aquilo que nós temos dificuldade da relação com o outro. Às vezes, do fato de alguém olhar um pouco meio de esguelha para nós, meio atravessado, a gente já fica irritado. Mas não avaliamos que pode ser um jeito da pessoa ser. Não avaliamos o que ele está pensando e já tomamos atitudes muitas vezes agressivas. Por quê? Porque vivemos exacerbadamente a vida material. Estamos preocupados com o que outro veste, o jeito que nos olha e tantas outras coisas, e queremos, através da materialidade, ser melhor do que o outro, nos apresentar melhor, ficar bem na foto, e criamos biotipos na sociedade. Biotipos daquele que nos faz dar prazer, que nós estamos arrombando, né? E nós vamos atrás. Por quê? Porque ainda temos algumas deficiências em nós e precisamos da matéria, da materialidade, para que nós possamos nos apresentar, sermos felizes, como dizemos. Somos felizes através de aspectos materiais. Então, o tema, a incessante busca pelos bens materiais. A busca incessante que nos faz cada vez mais buscar quanto mais buscamos, como é a droga. Quanto mais usamos, mais necessidade temos dela, porque é uma droga. No sexo, quanto mais usamos e mais ficamos adrede a ele, presos a ele, porque nos dá prazer, mas nos dá um prazer individual. Não há o compartilhamento, não há o prazer mútuo, a coisa é muito física, é paixão, não é amor. O amor no sexo, o sexo seria o final, o envolvimento do casal, as carícias, o jeito de olhar, sem falar, porque a relação espírito é espírito. E redunda finalmente com o sexo. Mas ali eles estão sentimento com sentimento, não há o aspecto físico e material, porque o espírito não tem sexo. Aí nós perguntamos, mas por que o corpo físico tem o sexo? Para nos reproduzirmos, para a sociedade continuar existindo. Sim, mas e os espíritos não têm sexo? Alguém já ouviu falar em uma maternidade espiritual? Leram alguma coisa a respeito? Nasceu um espíritozinho lá na maternidade tal, e todos esperando que ele nascesse? Há alguma coisa na bibliografia espírita a respeito? Não. Porque os espíritos não têm sexo. E o sexo é para o corpo físico, para a reprodução do corpo físico, da matéria, exclusivamente. Deus nos cria, é o nosso Pai, por isso chamamos Deus nosso Pai. E assim, nessa percepção, na busca do entendimento, do conhecimento, nós vamos tentando administrar
através do corpo físico, aquilo que nos provoca a fazer e a gente analisar. Não vou fazer isso. Vai prejudicar o outro. Eu não tenho direito de pegar isso que não é meu, de entrar na casa que não é minha, de falar mal do outro que não está presente. E eu vou começando a perceber que eu sou um espírito, que venho do mundo espiritual, reencarno e continuo sendo espírito. Não deixo de sê-lo. Quando eu desencarnar, continuarei a ser o espírito que vivi naquele corpo físico. Sim, o corpo físico e as experiências e tudo que eu adquiri foi tudo por empréstimo. Nem o corpo é nosso. A única coisa que nós levamos é o conhecimento, a informação, aquilo que nós buscamos para o ser espiritual agregar a si e fazer parte, constituir a sua evolução intelecto-moral. Nós, às vezes, nos desequilibramos com relação à busca dos bens terrenos, porque nos deixamos levar. E a influência espiritual, a todo momento e a todo instante, está nos acotovelando, porque nós somos espíritos e os desencarnados também. O nosso meio de comunicação é mental, é vibracional. Logo, nós oramos. Mas por que nós oramos? Por isso que se diz, orar é pensar. As palavras, se não forem envolvidas de sentimento, nada valem. Como aquela do sino, que ele só vibra se ele estiver perfeito. Se ele estiver rachado, não. Então, nós somos suscetíveis às influências dos encarnados e dos desencarnados. Quais são as influências que nós vamos ter no dia a dia na nossa vida? Aquela influência que nós atraímos pelo pensamento. Porque somos espíritos. O corpo físico para nos relacionar com outros que têm corpos físicos e para aprender a conviver em sociedade, a respeitar o outro, o direito do outro, que o meu direito vai até onde começa o do outro. Mas eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter a convicção que eu posso sim, sem falar, me comunicar. Os apaixonados, que nós possamos continuar a estar apaixonados, mesmo que a idade do corpo vai nos tornando mais deficitários em algumas áreas, na sexualidade, no andar, no falar. Começamos a esquecer as coisas, começamos a esquecer onde é que colocamos a chave do carro. Precisamos ter um claviculário, um local onde se coloca a chave. E saber, quando nós chegamos em casa, temos que colocar ali. Porque senão, um dia eu coloco aqui, um dia eu coloco lá, não vou achar. Conhecer das nossas dificuldades. Dificuldades do espírito? Não, do corpo. Porque quem faz o espírito esquecer é o corpo. Porque aquilo que faz transmitir o pensamento, aquela máquina está começando a voltar à fase infantil. E tal qual como nós nascemos. Então nós
Perdemos algumas situações, né? Nós temos dificuldade de andar, de enxergar, de falar, de lembrar das coisas. E aí nós vamos, espíritos com uma sabedoria imensa. Nós não conseguimos passar para o outro o conhecimento através da voz, da fala. Mas o espírito, ele, se estiver, vamos dizer, mais espiritualizado, ele continuará sereno. E vai rir daquilo que faz, que esqueceu. E porque repete várias vezes a mesma coisa. E aqueles que estão ao lado, vivendo, contribuindo, aprendendo junto com ele, se forem realmente compreensivos e se houver sentimento, espírito para espírito, viver a vida espiritual, eles vão rir. Meu marido como está, o jeitinho dele é engraçado, ele está esquecendo das coisas. Meu amor, minha amada, os cabelos estão ficando brancos, não dizemos tanto das mulheres, porque elas são expert no assunto, tem a tinta, e começam a levar aquilo com delicadeza, porque sabem, como espírito, que o corpo vai à decrepitude, vai envelhecer, mas o espírito continua jovem, porque ele não está apegado aos bens terrenos, à materialidade. Ele acredita que aquilo é passageiro, que daqui a pouco volta ao mundo espiritual, zerado, com toda a sua pujança do aprendizado que teve naquela encarnação. E vai no mundo espiritual, na erraticidade, reencontrar aqueles até de vidas passadas, que estavam com ele acompanhando em sua encarnação, auxiliando, dando apoio, às vezes naquele momento de dificuldade, e dizendo, vai que vai dar certo. Mas ele não ouve esse espírito dizendo para ele, vai que vai dar certo. Ele sente uma coisa gostosa, um refrigério, naquele momento de dificuldade, que ele está se prostrando, está ficando triste, e ele ora, pede ajuda ao Pai, a seu espírito protetor. Olha, coitado dele, né? A gente esquece dele. São raras as vezes que nós fazemos a oração ao nosso espírito protetor, e nos maiores problemas que nós temos em nossa vida, é o primeiro a nos acudir, é o primeiro a estar ao nosso lado. Aí nós rezamos para fulano, para ciclano, para beltrano, e ele é esquecido, porque vivemos demasiadamente a vida material. Esquecemos que existe, antes de reencarnar, foi determinado um espírito para nos acompanhar, desde o processo antes de reencarnar, e está conosco até o final da reencarnação. Provavelmente seja ele o primeiro a nos receber, e às vezes conversar, trocar umas ideias, né? Olha, a coisa não foi fácil contigo, barbaridade. Em alguns momentos eu tentava te intuir, tentava te influenciar, mas você estava tão preso aos bens materiais, à conquista do excesso, que os bens materiais são conquistas naturais nossas e devemos buscar isso, dentro da capacidade que temos de conseguir. Se temos bastante, podemos ter bastante.
dentro do grau do nosso bastante. Agora, se tivermos bastante e podermos ter o bastante e tentar compartilhar, nós estamos mais espiritualizados. Estamos num momento da nossa vida, no Setembro Amarelo, que foi muito bom que se colocasse esse Setembro Amarelo em nossas vidas, para que, quem sabe, a gente possa lembrar daqueles que vivem em situações de desespero, porque quem se suicida está desesperado, desesperançado, não acredita em mais nada, se sente perdido. Mas quando nós, com sentimento, com força do coração, pedimos ajuda em oração, nós seremos atendidos. Mas porque não temos fé. Daquela que Jesus dizia, tamanho de um grão de mostarda, dizendo à montanha: levanta-te de aí e coloque-te em outro local. Nós não acreditamos que isso possamos fazer. Jesus sempre falava e nos colocava em simbologia para que a gente pudesse perpetuar em nosso pensamento aquele comunicado, aquela informação. As montanhas são os nossos problemas, mas nós temos a capacidade de aumentar as nossas montanhas, aumentar os nossos problemas, porque reclamamos demais. Não temos o olhar de complacência, de carinho, de afeto com aquele que às vezes nos agride, com aquele que às vezes nos coloca em situações desagradáveis e que às vezes falam da nossa moral. Eu lembro Jesus. É claro, lembrar Jesus nos emociona, porque Ele é o Mestre. Falar no nome dEle, nós temos que falar com muito respeito, porque Ele é o governador da terra. Antes da terra, desde a explosão, Ele já era governador. E falar dEle, desse carinho que Ele tem para conosco, desse afeto incomensurável, desse amor incondicional, nos emociona. E pedimos a Ele, nesse Setembro Amarelo, ampare. Não os suicidas, mas as mães dos suicidas. Para que elas tenham força e coragem, porque só mãe consegue avaliar o sofrimento do filho, da filha que passa por essa situação. Mas a vocês, que em algum momento vier esse pensamento, avaliem. Vocês receberam, nós recebemos uma grande oportunidade de reencarnar, de vir ao corpo, quando muitos no mundo espiritual estão torcendo, a fila está grande para vir. Não deixe essa oportunidade passar. Não se entregue a esses pensamentos. Procure alguém. Procure uma casa de oração. Procure alguém que você tenha sincero conhecimento de amor e de carinho e converse. Não se deixe levar pelo pensamento derrotista. Por mais difícil que esteja a situação, não se apegue aos bens terrenos, se apegue a Jesus.
Se apegue ao Pai. Se apegue em oração à natureza e peça que você será atendido. Agradecemos a oportunidade, nessa casa espírita, irmão Erasto, desta grande instituição que é a CERT, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e poder sentir a emoção vivida, sentida, porque sabemos que estamos sendo amparados, envolvidos por amigos do mundo espiritual, que torcem por nós e nos dizem: não desista, siga em frente, porque a porta que nós escolhemos, a porta estreita, é a porta das dificuldades. E aqueles que possam vir a nos causar dificuldades, oremos por eles, porque um dia acordarão. Como nós precisamos acordar em muitas situações de nossa vida, porque não somos perfeitos. Somos errantes, somos espíritos que vieram à escola para aprender. Não percamos a oportunidade de assim fazer. Agradeço mais uma vez a você, Cida, pelo convite. Olho assim, vejo amigos sentados aqui. À minha esquerda, amigos. Lá ao fundo, muito obrigado. Que a paz do Mestre Jesus continue sempre em nossos corações. Que assim seja.